Gravando. Então, vamos aos exercícios, galera. Se tiverem alguma dúvida, pode parar, pode perguntar, tá? A ideia é essa. Eu selecionei os dois exercícios da apostila, não da tarefa, os que a gente costuma fazer em sala, tá? Então, é a página 15, beleza? Lá da frente 4, módulo 4, para quem quiser acompanhar. A gente vai fazer o exercício 1 e 3. O 2 a gente vai fazer na próxima semana, porque ele envolve um pouco de nomenclatura de ácido, que vai ser para a próxima aula. Tá? Então, hoje a gente faz o 1 e o 3, mas para identificar o ácido, para falar um pouquinho do H+, ou do H3O+, beleza? Então, vamos lá. De novo, qualquer coisa me parem. Tá? Vou abrir aqui a tela. Aí. Vou só passar isso para baixo. Então, galera, vamos lá. Primeiro exercício da FUVEST. A reação de água com ácido clorídrico produz o ânion cloreto e o cátion hidrônio. O cara já falou para mim no exercício que o que está acontecendo é a reação de ionização de um ácido. Ele falou, a reação da água com o ácido clorídrico produz cloreto, que é o meu ânion qualquer ali, e o cátion hidrônio. Hidrônio ou hidroxônio, são dois nomes para a mesma coisa, é o nosso querido H+, que é o que caracteriza um ácido. O ácido é caracterizado pela liberação de H+, quando colocado em água. Tranquilo? Na real, como eu falei para vocês na aula, a gente acaba usando o H+ para simbolizar, tá? De maneira mais simplificada. Mas, de verdade verdadeira, o que é produzido nessa reação de um ácido com a água é o H3O+. H+ é só uma forma mais simplificada da gente representar esse cátion. Belezinha? O exercício fala ali, a estrutura que representa corretamente o cátion hidrônio é. Então, de novo, ele quer a maneira correta, ele não quer a maneira simplificada. Simplificada é H+. Não é isso que eu quero a maneira correta. A correta é o H3O+. De onde vem o H3O+? Como eu falei para vocês no vídeo. O H+, ele até é liberado. Então, o ácido, ele libera inicialmente o H+. Só que o H+ é um cátion muito instável. O coitado do H+, ele só tem um próton, ele não tem elétron. Né? O hidrogênio neutro já é um cara instável. Quando eu tenho o hidrogênio neutro, ele tem um próton e um elétron. Ele já está instável. Porque o hidrogênio, para ele ficar estável, ele sempre precisa de 2 elétrons. Então, o hidrogênio neutro já é um bagulho instável. Quando o hidrogênio perde o seu elétron na reação, no processo de ionização e se transforma em H+, ele fica só com um próton. Ele não tem nenhum elétron. E o cara precisa de 2. Então, não vai dar certo o H+ ficar na forma de H+. Ele vai ter que dar um jeito de arrumar 2 elétrons para que ele fique estável. De que maneira o H+ vai arrumar 2 elétrons? Ele vai encontrar a molécula de água que está presente ali na reação. Então, o ácido sofre a ionização, a quebra da ligação covalente e libera inicialmente o H+. O H+ vai precisar se ligar com a água para adquirir estabilidade. Então, como que vai acontecer aqui? Deixa eu arrastar as janelinhas para cá de novo. Como que vai acontecer, galera? A molécula de água, ela tem pares de elétrons livres. Lembrando que para acontecer uma ligação, que é a maneira que um átomo tem
de ficar estável, os átomos se ligam procurando estabilidade. Pode ser ligação iônica ou covalente. Tá? A ideia da ligação química é estabilidade. O H+ aqui, para ficar estável, ele vai ter que dar um jeito de se ligar com alguém. No caso aqui, ele vai se ligar com a molécula de água. Por quê? O H+ precisa de 2 elétrons para ficar estável. E o oxigênio da molécula de água tem par de elétrons disponível para poder se ligar com o hidrogênio, com H+. Então, beleza, ó, juntei a fome com a vontade de comer. H+ precisa de 2 elétrons, oxigênio da molécula de água tem par de elétron disponível. Fechou. O H+ vai se ligar com o oxigênio da molécula de água. De que maneira? A partir de uma ligação covalente dativa. Dentro da ligação covalente, galera, a gente tem 2 tipos. A ligação covalente normal, que é quando um átomo entra com um elétron e o outro átomo entra com outro elétron para fazer o compartilhamento. Lembrando que ligação covalente é compartilhamento de um par de elétrons. Na ligação covalente normal, o par é formado por um elétron de cada átomo que vai fazer a ligação. Na ligação covalente dativa, que é o que acontece aqui, os 2 elétrons vão vir de um único átomo. O H+ não tem nenhum elétron para entrar ali no compartilhamento. Quem tem 2 elétrons? O oxigênio. Então, os 2 elétrons da ligação covalente vão ser diretamente do oxigênio. Quando isso acontece, que são os 2 elétrons de um átomo só da ligação, a gente chama de ligação covalente dativa ou ligação covalente coordenada. Então, são, de novo, ó, 2 tipos. Ligação covalente normal. Um elétron de cada átomo da ligação. Ligação covalente dativa. Os 2 elétrons de um único átomo da ligação. Belezinha? Sim, não, talvez, quem sabe? Sim. A gente me responde, me dá negócio. Acho que sim. Beleza. Tá? Então, galera, o que vai acontecer aqui? O H+ vai encontrar esse oxigênio da molécula de água e vai fazer uma ligação dativa, formando para a gente a estrutura do H3O+. Então, aqui, ó, a resolução mostra para a gente o HCl reagindo com a água. Ele já mostrou direto a formação do H3O+, mas aqui embaixo ele especificou como que isso acontece. Tem a quebra, peraí, vamos escrever aqui, ó. Vai ter a quebra dessa ligação do HCl e eu vou ter a formação do H+ e do Cl-. Esse H+ deficiente em 2 elétrons, precisando de 2 elétrons para ficar estável, vai encontrar os 2 elétrons, o parzinho de elétrons do oxigênio. Vai formar uma ligação covalente, olha ela aqui, ó, formando o cátion hidrônio, que é o H3O+. Belezinha? Aí a estrutura do hidrônio é essa que está desenhada aqui, ó. Ele fica com esse excesso de carga positiva, tá? Porque se a gente fizer a contagem da carga total dessa molécula, vai ter deficiência de um elétron. Então, ele fica com esse excesso de carga positiva. Tranquilinho? Isso vai dar para a gente, então, como o exercício quer, a estrutura que representa corretamente o cátion hidrônio, que é o H3O+, ele vai mostrar para a gente aqui a letra A. Ah, Bia, por que não é a letra E? Não é praticamente a mesma coisa? Não, galera. Na letra E, ele está mostrando que tem 2 pares de elétrons no oxigênio. Mas na estrutura correta, sobra um par só, porque o outro par foi usado para fazer a ligação com H+. Então, a estrutura correta é a A. Belezinha? Sim, não?
Talvez, quem sabe. Sim. A Sim. ideia, galera, é vocês identificarem, tá? É importante, vocês vão ver que vai aparecer, a gente vai usar bem mais o H+, que é a maneira mais simples. Só que é legal a gente conhecer a cara do H3O+. Isso é importante. Por isso que esse exercício está aqui. Era para a gente conhecer de onde ele vem e qual é a carinha dele. Tranquilo? Podemos, então, ir pro... vai ficar tudo... Dá para apagar esse catso aqui? Vamos ver. Ah, eu apago. Olha que legal. Pronto. Ó, tô ficando boa nisso. Vamos para o próximo exercício, galera. Que é o exercício 3. O 2 fica para a próxima aula, porque o 2 ele fala da nomenclatura dos ácidos, que serão trabalhadas nas próximas aulas, tá? Então, a gente vai para o 3 na página seguinte. O excesso de dióxido de carbono, CO2, na atmosfera acentua o efeito estufa e causa a acidificação dos oceanos. Trata-se de um composto químico que nunca assume o estado líquido nas condições ambientes e apresenta equilíbrio entre as fases sólida e gasosa a uma temperatura de menos 78 graus Celsius e pressão de 1 atm. Ele falou aqui um pouquinho, galera, da característica do CO2, do gás carbônico. Tá? O gás carbônico é um dos principais responsáveis pela acidificação dos oceanos, pelo aumento da acidez da água dos oceanos, tá? Por causa de um processo de equilíbrio químico que nós falamos ano passado, tá? Da reação do CO2 com água, formando ácido carbônico. Tá? E aí ele falou aqui da característica do CO2, que é um composto que a gente não vai encontrar ele no estado líquido. Na real, o CO2, ele sublima, né? Ele vai do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. Não tem esse intervalo do líquido quando ele muda de estado físico, tá? Mas beleza. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. A acidificação da água do mar acontece pela reação entre o CO2 e a água. Então, é isso que vai rolar. Escreva as equações que justificam essa afirmação. Dica do coração. Se o exercício está falando que rola uma acidificação, significa que eu vou ter como produto da reação entre a água do mar e o CO2 a formação de um ácido. Acabou, tá? A gente vai ver, na real, esse exercício ele estaria melhor colocado quando a gente fosse falar de óxido, porque ele fala para a gente um pouquinho da reação entre a água e o CO2, que é um óxido. É uma outra classificação de substâncias que a gente vai falar. E sempre que eu reajo um óxido ácido, que é um óxido formado por oxigênio, e um ametal, que é o caso do carbono, sempre que eu reajo um óxido ácido com água, eu tenho a formação de um ácido, tá? Que é o que acontece aqui, ó. O exercício quer que a gente escreva a equação de formação do H2CO3, do ácido carbônico, resultante da reação do CO2 com a água. A gente vai ver isso, galera, detalhadamente, esse tipo de reação, quando a gente for falar dos óxidos. Aí a gente vai falar das reações de óxido, diferença de óxido ácido com óxido básico, enfim, tá? Mas a ideia aqui é, qual é a substância responsável pela acidificação da água do mar? O H2CO3, que é o ácido carbônico. Por que eu coloquei esse exercício aqui? Para a gente poder falar do processo de ionização e decomposição do H2CO3. Eu falei... acho que é a próxima aula que eu vou falar de força de ácido, né? Alguém me lembra, gente? Eu não falei de força de ácido na aula de hoje? Não. 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 Tá, então, ó, já vou deixar esse gancho para a próxima aula. Próxima aula eu vou falar para vocês da força dos ácidos. Se um ácido é forte, moderado ou fraco. Aí eu vou falar para vocês do H2CO3, que é um ácido
fraco, porque ele tem uma tendência muito grande a se decompor ao invés de sofrer ionização formando H+, tá? O H2SO3, a maior parte das moléculas dele vai preferir se decompor, ó, fazer essa volta aqui, se decompor em CO2 e água, do que se ionizar, que é a equação aqui de baixo, ó, formando H+. Aí a gente vai ver que ele é um ácido fraco. Então, uma parte das moléculas se decompõe e uma parte das moléculas ioniza. Só que é essa parte das moléculas aqui que ioniza, formando H+, que é responsável pela acidificação. O que caracteriza uma solução como ácida é a presença do H+. Então, esse exercício, o que ele fala? Ó, a acidificação da água do mar acontece pela reação entre CO2 e água. Primeira parte, CO2 reage com água, formando ácido carbônico. Para realmente rolar a acidificação, esse ácido precisa ionizar e formar H3O+, formar o cátion e o ânion. Belezinha? A ideia, eu coloquei esse exercício mais para a gente poder falar um pouquinho dessa ideia da ionização, tá? Mas a gente vai voltar na nomenclatura, a gente vai voltar aí na decomposição dos ácidos. Tranquilo? Belezinha, galera? Sim. Sim. O que fica de importante? O que fica de importante? O que vocês precisam guardar da aula de hoje? Tá? A definição de ácido. Então, essa definição de um composto que, quando eu coloco em água, ele sofre ionização e libera H+. Então, isso é importante. Precisa ficar. Tá? Depois que eu falei na aula de hoje do H3O+, então da carinha dele e dessa ideia de que libera o H+, mas tem essa ligação com a água para formar o H3O+. E aí, o início da classificação, que a gente vai continuar na próxima aula falando de classificação. Mas para hoje, o mais importante é definir um ácido e saber que, na real, libera H+, mas tem essa ligação com a água para formar o H3O+. Belezinha? Sim. Galera, alguma dúvida que vocês ficaram? Alguma coisa que vocês querem que volte, que fale? A gente tem ainda pelo menos uns 10 minutinhos aqui, tá? Negativo. Tá de boa. Porque o Zoom daqui a pouco ele vai cortar a gente de maneira cruel, vocês sabem, né? Mas se vocês quiserem, ainda temos um tempinho para trocar uma ideia sobre qualquer coisa que vocês queiram. Aqui, acho que só conferir, tá todo mundo que eu... Ai, faltou bastante gente, olha. O Carlão foi buscar apostila na escola. O Carlos também foi. Gente, ó, a Carol falou que foi buscar a apostila. A Mas, Thaís gente, eles foram tá com buscar ou problema na fazer internet. a apostila? É que deve estar... A entrega tá sendo devagar, né, gente? Um por um, né? Não sei como que tá organizado Eu tinha lá. acabado de ir lá, tava fila lá. É, porque não é só a sala. Eu acho que não é só a sala de vocês, não sei, né? Como que organizou. Entendi. Então, se vocês souberem, então, de mais alguém que foi buscar apostila ou que teve algum problema, avisa, porque eu anoto para poder passar para Dani, né? Que a gente passa a presença para ela e aí passo quem teve problema para ela conversar, né? Então, se tiver mais alguém aí que vocês saibam, a Carol avisou, falou do Carlos, falou da Thaísa, né? Ó, faltou a Ana Luísa, a Bia, o Evandro, o Felipe, a Isa Krupp, a Júlia, a Thaís, vocês já falaram.
Aí, agora deu 10 minutos aqui. Temos só mais 10 minutinhos. Gente, tá tranquilo? Assim, não só da minha matéria, mas vocês estão acompanhando dentro do possível aí, das nossas limitações? Dentro do possível. Acho que o mais importante é tá sendo isso. possível, por enquanto. Por enquanto é só. Não, porque tá... Eu achei que o esquema que montou dessa vez, né, essa troca do horário de fazer, tipo, no começo da manhã as aulas gravadas e aí depois o plantão. Eu achei que ficou melhor do que tinha feito antes das férias, né? Sim. Porque antes das férias não fiz nada. eu dei uma aula só antes das férias também, gente. Porque aí na outra semana foi feriado, aí entrou férias. Então também, né? Mas acho que esse esquema ficou melhor, porque antes das férias estava naquele esquema de... A Carol chegou. Vamos aceitar a Carol. Chegou cedo. Não, depois eu mando. Oi, Carol. Cheguei, desculpa. Não, não tem problema, já tinha anotado aqui, tá? A gente já fez a resolução dos exercícios, mas não tem problema, eu vou mandar ela para vocês eu coloco os slides que eu usei no grupo e esse vídeo, né, a aula que está sendo gravada vai ser disponibilizada também, tá? Ai, que bom. Fica tranquila, não tem problema. Tá bom, obrigada. Não tem atividade para a semana que vem de tarefa, né? Fica de boa. Depois Tá. dessa semana a gente pensa uma tarefinha aí. Mas então, galera, achei que ficou mais tranquilo, porque antes das férias tava aquele esquema de assiste a aula, entra no plantão, assiste a aula, tava meio, né? Acho que agora ficou mais tranquilo. E aí, ó, de novo, vai no ritmo de vocês. Tá? Acho que isso é o mais importante. Óbvio, a gente precisa manter uma relação, né? Uma ligação com a continuação dos estudos, mas eu acho que vocês têm que ir no ritmo de vocês, é o mais importante, tá? Porque cada um aí sabe o que está rolando, como está lidando com a situação, né? Acho que é o mais importante. Vocês querem falar mais alguma coisa, mais alguma dúvida, ou vocês querem encerrar? Por mim tá tudo ok. Tá tranquilo? Qualquer coisa, galera, manda mensagem para mim, tá? Qualquer problema. Eu vou tentar, não sei se vocês preferem, para a semana que vem, vocês preferem que eu mande o vídeo de manhã, na sexta-feira, ou preferem que mande na quinta-noite, por exemplo? Na quinta. Pode mandar. Eu vou mandar na quinta, então. É melhor. Porque não dá tempo de copiar tudo de manhã. Eu mando na quinta, então, à noite, lá, sei lá, no começo da noite, tá? Porque aí vocês conseguem se organizar melhor. Você assiste, tipo, a minha na quinta, fica só 2 para assistir na sexta, acho que fica mais tranquilo, né? E, de novo, qualquer dificuldade, qualquer sugestão, a gente conversa. Belezinha? Belezeira. Então, vou encerrar aqui. Sejam felizes, né? Dentro do possível. Bom fim de semana, dentro do possível. Tá bom? Obrigada, igualmente. Obrigada pra você. Pra você também. Tchau, tchau, então. Tchau. Vou encerrar. Tchau.